Vamos falar um pouquinho de economia, vamos falar de combustíveis. Nós temos falado bastante neste assunto aqui. Ele está na pauta de todos os pré-candidatos à presidência da República. Agora há pouco a gente mostrou aqui no Novo Dia uma reportagem, todos eles, de um jeito ou de outro, sugerindo alterações na política da Petrobras, na composição societária da Petrobras. O Congresso Nacional também de olho nas eleições do mês de outubro, com uma série de propostas que estão sendo discutidas na Câmara, no Senado. As novas propostas de emenda à Constituição foram apresentadas ontem na Câmara, no Senado. As duas têm o objetivo de reduzir tributos para, se não diminuir, pelo menos reduzir o impacto dos seguidos aumentos dos preços do combustível aqui no Brasil. Assunto que vai ficar na pauta por muito tempo, porque ele é muito popular também, né? E para entender melhor a política de preços de combustíveis no país, se há alguma coisa que pode ser feita, nós vamos conversar agora com o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Pedro, antes da gente entrar no mérito de cada uma dessas propostas ou das principais propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, como eu disse agora, a gente tem visto esse assunto na boca de todos os presidenciáveis, esse assunto girando o tempo todo no Congresso Nacional, o governo com intenção de fazer alguma alteração. Nesse contexto internacional ao qual nós estamos submetidos, com o preço do barril do petróleo custando cada vez mais, com perspectiva de agravamento da disputa que se dá nesse momento ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Há alguma coisa que a gente possa fazer aqui dentro, algo doméstico que a gente possa fazer aqui dentro, ou para reduzir o preço dos combustíveis, ou para evitar que todo o repasse do mercado internacional recaia sobre os consumidores, ou estão tentando, em ano eleitoral, nos vender terreno na lua, como costumam dizer, Pedro? Olha, com cada país, né, o petróleo ele é um produto com uma volatilidade muito alta, né? Então, fatores endógenos à indústria ou exógenos mexem com o preço do petróleo de forma muito abrupta, muitas vezes, como você colocou. Agora, por exemplo, a Ucrânia com a Rússia, né? Se tiver essa guerra, o preço do petróleo pode subir. Então, os países, né, tentam, de alguma forma, minimizar esse impacto. Vou te dar dois exemplos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden usou as reservas de petróleo que tem o país na tentativa de baixar os preços, porque lá também o combustível está muito alto. Países como Portugal, na Europa, estão dando um voucher, né, alguns centavos por litro, cada vez que o sujeito, que o cidadão vai abastecer o seu carro. Então, acho que os países têm que olhar e tentar dar soluções para talvez não impactar essa volatilidade toda nas economias. E aqui no Brasil, acho que a solução que a gente tem que pensar, e já deveria ter pensado, né, é a gente talvez ter o fundo de estabilização dos preços. De alguma maneira, a gente consiga estabilizar e reduzir, não acabar, porque é impossível, mas reduzir essa volatilidade que no final do dia quem paga a conta acaba sendo o consumidor na bomba, né, em outros produtos, como quando aumenta o diesel, aumenta o frete, né, e a gente acaba tendo impacto na inflação. Então, acho que o país deveria pensar de alguma forma, né, uma política parecida com esse fundo ou em outra política que consiga estabilizar ou reduzir essa volatilidade. Pedro, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer te fazer uma pergunta também. Priscila, bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo. Pedro, obrigada pela entrevista. Pedro, um dos pontos importantes dessa discussão toda é a questão da política de preços da Petrobras, que acompanha os preços internacionais. Ontem mesmo, a Petrobras acabou de anunciar que conseguiu ali atingir a meta de endividamento bruto de 60 bilhões de dólares, o que ativa uma nova política de distribuição de dividendos que analistas dizem que transforma a empresa, inclusive pode transformar numa máquina de dividendos. Diante dessa realidade que a gente está vivendo de preços subindo muito de combustíveis, pesando no bolso do consumidor e com a Petrobras acionando essa nova política aí que traz uma previsão de distribuição de dividendos bilionários, muitos analistas estão dizendo que a pressão sobre essa política da Petrobras aumenta. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que, de alguma forma, esses lucros muito altos distribuídos pela Petrobras poderiam ajudar a conter esse aumento dos combustíveis? Olha, Priscila, eu acho que aumenta sim a pressão política, principalmente, né, em torno da Petrobras. Agora, o que a gente tem que entender é
que a Petrobras não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, ela tem acionistas privados, né, que por sinal são a maioria, e apesar do governo ser o controlador. Então, usar a empresa, né, para fazer qualquer tipo de política pública, na minha opinião, é uma visão errada, como foi feito nos governos do PT. Quer dizer, o balanço da Petrobras virou uma ferramenta de realização de política pública e essa política quase acabou quebrando a empresa. Óbvio que a pressão aumenta, eu acho que agora é diferente um pouco, dado que a gente já passou no passado, a Petrobras inclusive tomou multas bilionárias, né, por ter usado o seu balanço para a realização dessas políticas públicas. Agora, o que o governo deveria fazer é aproveitar esses dividendos bilionários, essa máquina de dividendos que tem, e usar os dividendos que vão para o caixa da União. E aí sim, a União pega o dividendo, que é um dinheiro que é dela, né, a União, e usa como bem entender, para fazer política pública como quiser, né, discutindo com o Congresso Nacional. Por exemplo, pode usar para fazer um fundo de estabilização, pode usar para fazer um vale gás, pode usar para fazer um vale caminhoneiro, como o presidente Bolsonaro já falou que poderia fazer, sem dar muitos detalhes. Agora, isso tudo são políticas públicas feitas com o dinheiro da União. O que a gente não pode é misturar a política pública que a União deve fazer com o seu recurso, com o dividendo da Petrobras e o balanço da empresa. Agora, é lógico que a pressão vai aumentar, vamos ver se a empresa agora vai conseguir segurar. E essa ideia de zerar impostos, sejam só impostos federais, impostos estaduais também, que pesam sobre os combustíveis, é possível fazer alguma manobra sem prejudicar dramaticamente a arrecadação de estados e da União também, no momento em que a gente não pode abrir mão de nada, né? Colombo, a gente tem que entender também, eu falo que a gasolina no Brasil, os derivados de petróleo, eles são caros em razão da tributação muito alta, mas eles não estão caros em razão do tributo. O tributo ele é consequência, ele não é causa. Hoje o preço está alto, porque o petróleo, o barril está muito alto e o nosso real está muito desvalorizado. Mas ele não está alto porque o ICMS aumentou ou porque o PIS e a COFINS aumentaram. Agora, se a gente quiser discutir uma política tributária diferente, né, dado que o combustível é um produto tão essencial para a vida dos brasileiros, para esse combustível e esse produto ser menos tributado, isso sim eu acho válido. Agora, discutir nesse momento, empurrar na conta dos governadores, ou na conta inclusive da União, do PIS e da COFINS, o aumento do preço não vai adiantar, porque o barril, se continuar a subir e o dólar continuar a se desvalorizar, o preço vai aumentar novamente. Então, eu acho que essa política de redução tem que ser muito bem discutida, né, no âmbito de uma reforma tributária maior, até porque você não pode prejudicar o orçamento de governadores dos estados e o orçamento da União também. A gente vê que a PEC, na verdade, é uma grande manobra para se fugir do teto de gasto. Se não tiver a PEC e zerar os impostos federais, o PIS e a COFINS, você tem que achar essa receita em outro canto, né? Então, a PEC é uma tentativa de burlar isso. E não vai resolver, na minha opinião, porque o PIS e a COFINS tem um percentual muito baixo no preço final e a própria cadeia acaba absorvendo essa redução. Então, eu acho que a discussão está enviesada e pode acabar criando um Frankenstein maior ainda. Pedro, o ministro Paulo Guedes já falou que quer que essa discussão de isenção de impostos fique restrita ao diesel, né? Considerando toda a isenção, tanto para estados, municípios, governo federal, a estimativa de alguns bancos é que a perda de arrecadação seja de 240 bilhões de reais, o que representa quase 3% do PIB. Se for restrito só aos impostos federais, são 70 bilhões de reais. Se for restrito só ao diesel, a perda de arrecadação com essa isenção fica em 20 bilhões de reais. Portanto, daí os economistas já falam que seria uma perda um pouco mais aceitável. Qual que é a sua visão sobre isso? Essa isenção, ela deveria focar, por exemplo, no diesel, que tem um impacto maior em termos de inflação para caminhoneiros, para a população como um todo, ou deveria ser abrangente, também tentar segurar preço, por exemplo, de gasolina? Olha, Priscila, acho que qualquer tipo de política, né, que principalmente sobre controle de preço, algum tipo de controle de volatilidade, né, de um mercado que é livre, ela tem que ser olhada com muito cuidado. Então, eu acho que, nesse sentido, o diesel e o GLP, né, o gás de cozinha, são dois produtos que tem mais sentido você ter algum tipo de política em cima desses preços, dado a importância deles, né? O GLP tem um problema social gravíssimo quando sobe o preço, as pessoas param de cozinhar
o gás e passam a cozinhar com lenha, se intoxicar, ou com etanol e com outros produtos que acabam ferindo as pessoas, né? 98% da população brasileira cozinha com gás de cozinha. E o diesel é uma coisa parecida, né? Quando sobe o preço do diesel, sobe o preço do frete, sobe o preço do açúcar, sobe o preço do tomate no mercado, sobe o preço de uma série de produtos e acaba gerando inflação. A gasolina, na minha opinião, ela deve ser deixada de lado, né? Deve ter algum tipo, a gente tem que pensar políticas que desincentivem, ensinem, né, que existe essa volatilidade, melhorar o transporte público, as pessoas andarem menos de carro. Eu acho que realmente, principalmente em razão do volume de recursos, tem mais sentido qualquer tipo de intervenção ou de programa em cima do diesel e do GLP do que da gasolina. Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Obrigado, foi um prazer. Bom dia.